Bem, então boa noite a todos. Nós vamos então dar início ao nosso estudo, dessa quarta-feira. Hoje, dia 5 de fevereiro. Estamos aí abrindo o ano letivo, do estudo minucioso do Evangelho. Então nós vamos fazer a prece. Vamos elevar nossos olhos, nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos as portas que se abrem para os nossos trabalhos e rogamos a proteção de Jesus para os nossos esforços nesta noite. Rogamos que ao final da jornada, chegado o momento de interrompê-la, possamos fazê-lo com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Bem, gente, então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, Deixa eu ver aqui direitinho Aí. Perfeito. Sim. Saiu lá? Cadê o P? Aí vai aparecer aqui, vai duplicar. Pode? Duplicar. Só se saber. Beleza. Aí vai voltar a aparecer. Toda vez que acontecer, que às vezes acontece aqui. Windows P. Tá? Perfeito. Bom, então nós vamos fazer um ciclo de estudos. Serão 4 quartas-feiras para a gente fazer um estudo sobre a ciência do perdão. Tá certo? Eu me lembro que no final do ano passado, algumas pessoas pediram, para a gente fazer esse estudo. Então nós vamos pegar 4 quartas-feiras, fazer um estudo minucioso do Evangelho, abordando esse tema. Tá? Então nós vamos hoje pegar Bem-aventurados os misericordiosos, e a gente vai se valer da obra do Sobral, José Damasceno Sobral, o Evangelho por José Damasceno Sobral, volume 2, capítulo 15, Bem-aventurados os misericordiosos. Tá? Então, vamos trabalhar aí essa questão do perdão. Então, nós vamos trazer aqui, eu vou administrar aqui a imagem, tá? Então nós vamos trabalhar especificamente hoje esse texto aqui, Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então, a questão do perdão é uma questão que realmente merece os nossos estudos pelo benefício que ela nos traz. O perdão, ele é um processo. Ele é um processo e Jesus demonstra isso na crucificação. Então, ele passou praticamente 3 anos fazendo o seu trabalho, de divulgação do Evangelho, de exemplificação, e o seu último ensinamento, sua última expressão foi na cruz. Ele roga ao Pai: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem.
Então Jesus ensinou várias coisas ao longo daqueles 3 anos, e a última coisa que ele ensinou é o perdão. Então ele está nos ensinando o seguinte: o perdão é um processo. A gente vai fazendo, vai se qualificando em pequenas atitudes, pequenas reflexões, pequenos comportamentos, para conseguir o perdão, para conseguir esse estado de espírito chamado perdão. Então isso envolve estudo, isso envolve esforço, isso envolve repetição, isso envolve compreensão. Por exemplo, por que as pessoas nos agridem? Por que as pessoas são agressivas, muitas vezes até exageram no palavreado, nos gestos, na agressividade com a gente? Por quê? Por quê? E quando a gente analisa, não é só uma pessoa. A gente às vezes acha que uma pessoa é assim com a gente, mas se a gente fizer uma análise mais ampla, a gente vai perceber que a gente é agredido, a gente é menosprezado, a gente é ignorado por várias outras pessoas. Não por todas. Tem pessoas que nos amam, nos consideram, mas algumas pessoas do nosso convívio vão ter para conosco uma atitude de desprezo, de agressividade. E como é que lida com isso? Nós fomos preparados para receber tanta agressividade? Nós temos algo em nós que nos dá uma blindagem para isso? Quando Deus nos criou, Ele sabia que nós iríamos passar por um planeta como esse, onde a quantidade de agressões e a intensidade das agressões seria um desafio. Ele sabia disso. Então, Ele nos deu um mecanismo para a gente navegar bem nesse ambiente, para a gente fluir, para a gente fazer a nossa trajetória sem paralisar, sem se deprimir, sem perder a oportunidade da evolução. E esse mecanismo se chama perdão. Então, é um mecanismo muito importante na nossa intimidade espiritual. Ele é importante porque ele nos qualifica para essa convivência em ambientes hostis, em ambientes heterogêneos, como é, por exemplo, aqui a crosta da Terra, né? Você convive, quando nós estamos encarnados, nós convivemos com todo tipo de gente, todo tipo de espírito. Às vezes a pessoa está sorrindo para você, daqui a pouco ela solta uma agressão. Às vezes você acha que a pessoa é confiável, que ela é sua amiga, daqui a pouco ela te apunhala, ela te trai, ela... Então, esse ambiente, que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes é hostil, é agressivo, nós temos que desenvolver esse potencial que Deus nos deu para que a gente possa seguir nossos objetivos, seguir nossa trajetória, com saúde mental, com saúde física, com disposição. E esse mecanismo se chama perdão. E o perdão, ele é um processo. Por quê? Porque nós temos que trabalhar várias coisas para a gente dar ou liberar esse perdão de uma forma que ele seja benéfico para nós. Então, quando Pedro pergunta o 7 é um número simbólico, né? O 7, a Bíblia abre
numa contagem de 1 a 7, né? Os 7 dias da criação. E o 7 simboliza o dia que Deus descansou. Então o 7 é a completude, é um ciclo completo. É o momento em que você tem amplo domínio dos 6 ciclos anteriores. Porque se Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa, qual é o recado que o livro de Gênesis está dando para nós? Ele está tranquilo com o que fez. Ele sabe o que fez. Ele está consciente. Ele fez bem feito. Ele tem o domínio de tudo que ele criou. E assim é Deus, né? O conceito de onipotência de Deus significa que ele tem o domínio sobre toda a criação. Então, por isso que Deus descansa. Deus não se abala. Por isso que é impossível, por exemplo, ofender Deus. A gente não magoa Deus, a gente não ofende Deus. Por quê? Porque Deus descansa da obra que fez, ele tem domínio sobre a obra, ele sabe muito bem o que ele criou, e nós fomos criados por ele, e ele sabe o que a gente é capaz de fazer, as coisas boas e as coisas ruins. Então ele não se abala, ele tem domínio. Então essa mensagem do 7 como descanso, ela foi associada ao perdão. Tanto na pergunta de Pedro, né? Pedro foi buscar o 7, o dia do descanso do Senhor. Ele foi buscar essa atmosfera do 7 e introduz isso no perdão. Ou seja, ele já projeta que o perdão é algo importante. O perdão está relacionado ao descanso. O perdão está relacionado ao domínio, à compreensão do agressor, por exemplo. E Jesus aproveita essa pergunta e multiplica esse 7, né? Dizendo da importância e da quantidade de situações que vão exigir de nós o perdão. Então, o perdão, ele precisa ser oferecido quantas vezes for necessário. Por quê? Porque as pessoas merecem o perdão? Não, porque eu mereço o perdão. Eu mereço o descanso. Eu mereço seguir a minha vida em paz, com saúde mental, com saúde física. E para que isso aconteça, eu preciso perdoar. Está entendendo? Então, quando eu perdoo, eu estou garantindo a minha saúde. Eu estou garantindo a minha saúde mental. Eu estou garantindo a minha saúde física. Porque se eu me vincular com o ódio daquela pessoa, com os problemas daquela pessoa, com as dificuldades daquela pessoa, eu vou trazer aquela pessoa para a minha mente. Percebe? Por quê? Porque o ódio, ele cria um circuito muito forte. O circuito, as energias que envolvem o ódio, elas são energias muito fortes. Elas mantêm as pessoas pensando uma na outra, preocupadas uma com a outra, tendo medo uma da outra, armando uma contra a outra. Então as energias do ódio deflagram nas pessoas que estão envolvidas nesse circuito um gasto de energia muito grande, uma preocupação muito grande, uma tensão muito grande.
E isso vai afetar a saúde mental, a saúde emocional e a saúde física. Então, o perdão, ele é algo que eu trabalho na minha intimidade para não fechar esse circuito com a outra pessoa. Entende? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, quando eu trabalho o perdão, eu crio dentro de mim uma vibração que não permite que a energia que vem do outro seja vinculada a mim. Entende? Então, o perdão, aquela energia vem, aquela agressão vem, aquela estupidez vem, me circula, né? Porque a energia vem na nossa direção, mas eu crio uma atmosfera que vai impedir a conexão com aquela energia. E com isso, eu preservo a minha saúde emocional, a minha saúde mental, a minha saúde física. Então, o perdão está sim vinculado ao 7. O 7 é o número do perdão. Qual número simboliza o perdão? O 7. O 7 é o dia que o Senhor descansou. E o que é o descanso de Deus? É o pleno domínio, o pleno conhecimento de toda a criação. Então, quando eu perdoo, eu demonstro pleno conhecimento da criação. Olha como é que eu me associo com a vontade de Deus, né? Deus não pode ser ofendido, porque Ele é Deus e Ele conhece as suas criaturas e Ele não se ofende. E na medida que nós vamos compreendendo a vontade de Deus e vamos entendendo a sabedoria de Deus, nós vamos também compreendendo as criaturas. E vamos não nos ofendendo mais com as agressividades que vêm de todo tipo de pessoas que estão à nossa volta. Mas como que eu vou fazer para conseguir compreender a criação? Aí entra o processo de estudo, o processo de repetição, o esforço pessoal, o desejo de estar sempre com saúde emocional, saúde mental, saúde física. Eu tenho que desejar isso, eu tenho que querer isso. Eu quero estar bem de saúde, eu quero estar tranquilo, eu quero estar fluindo na minha trajetória, na minha encarnação. O perdão vai ser um elemento fundamental para que isso aconteça. Mas aonde que eu vou encontrar ensinamento sobre o perdão? Perdão é uma ciência. E essa ciência está espalhada pela criação. Alguns setores trabalham mais esse tema, principalmente as escolas religiosas. Então, aonde que eu vou ouvir falar muito de perdão? No escritório? No consultório médico? No escritório de advocacia? No dentista? Na oficina mecânica? Não. Aonde eu vou ter uma forte carga filosófica, doutrinária sobre o perdão, são nas igrejas. Qualquer igreja, qualquer escola religiosa vai estar oferecendo subsídios, ensinamentos sobre o perdão. Que tipo de ensinamento? Que profundidade?
Aí vai depender de cada professor, de cada teologia, das obras que são consultadas, mas o perdão será oferecido, o ensinamento sobre perdão será oferecido dentro dos templos, dentro das igrejas. Então é interessante ter uma igreja, ter uma religião. Se for a espírita, melhor. Mas se for a católica, a evangélica, parabéns. Se for o candomblé, a umbanda, parabéns. Se for as orientais, parabéns. É importante ter um local onde esse tipo de ensinamento será veiculado, onde ele será exemplificado, onde ele será admirado. E ali nós vamos, então, buscando encontrar essa fortaleza interna que nos autoriza a conviver com as pessoas, mas sem nos vincular pelo ódio com aquelas pessoas. Essa é a grande sacada do perdão. Eu não preciso querer mudar ninguém. Aliás, eu iria gastar uma energia muito grande com isso, não iria? Você fala, não, eu vou mudar minha esposa, vou mudar meu marido, vou mudar. Difícil. É uma missão impossível. Vai gastar energia e não vai conseguir, vai ficar frustrante esse projeto, ele vai te frustrar. Mas é possível que eu conviva com a pessoa. Tem pessoas que não dá para expulsar de casa. Dá para expulsar um filho de casa? Uma filha? Um esposo, um marido, um pai, uma mãe? Não dá para expulsar, tem que conviver. Eu consigo conviver com essas pessoas sem me vincular pelo ódio com elas, através do perdão. E isso faz com que a pessoa seja o que ela é e eu siga o meu caminho, convivendo com a pessoa, tomando café com a pessoa, conversando, vendo um filme, não tem problema. Mas isso me dá uma fluidez social, uma empatia muito grande. Me dá uma capacidade de entrar e sair dos ambientes, me dá uma capacidade de relacionamentos, de contatos, muito maior. Então, o perdão, ele é um grande negócio, ele é um grande investimento, porque ele vai me permitir não só treinar dentro de casa, que é onde normalmente estão os grandes desafios, os grandes ataques, as grandes ofensas estão dentro de casa, mas ele vai me permitir também fluir pela sociedade. E o Sobral traz uma reflexão aqui muito interessante, tá? Vamos trazer aqui. Deixa eu achar aqui, porque é muito interessante. Quando eu estava estudando, quando eu estava preparando, eu achei muito interessante. Essa aqui, quando ele fala aqui essa questão, quando ele comenta, esse perdão, até 70 vezes 7 vezes, é o que temos recebido de Deus, representado pela vida, o tempo, as oportunidades.
esforcemo-nos por realizarmos o mesmo, em reconhecimento à divindade, e seremos mais felizes. Quem vai até o 7, em qualquer iniciativa, tem mais condições de ir adiante. Só assim passaremos a não sentir as injúrias, para não termos necessidade de perdoar. Deus é assim, Deus não sente as nossas injúrias. Então Deus não nos perdoa. Reconhecendo que de fato, na realidade, ninguém nos ofende, mas ofende a si mesmo, pois se coloca debaixo da lei de causa e efeito. Cada agravo aceito, compreendido, aceito porque somos mesmo imperfeitos, compreendido porque estamos todos em evolução, logo suscetíveis de errar, se transforma em foco de luz em nossa vida. E os amigos espirituais vibram com as nossas vitórias do bem. E aqui ele faz uma outra colocação. Aliás, seria ótimo se no trato com o semelhante, toda ocasião que nós o víssemos, o fizéssemos como se fosse pela primeira vez. Haveria um melhor relacionamento. Olha que dica interessante nesse estudo. O Sobral trouxe essa análise. Quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, a gente é cheio de cautelas, não é? Bom dia, boa noite, meu senhor, minha senhora, por gentileza. Não é assim? Um trato cordial, educado. Mas na medida que a gente vai convivendo com a pessoa, a gente começa a mostrar as garras, não começa? Solta uma piadinha aqui, uma piadinha de mau gosto ali, uma agressão aqui, uma agressão ali, já fala mal, já... A convivência vai relaxando a nossa educação. Vocês concordam comigo? Quanto mais você convive com a pessoa, mais você vai relaxando na sua educação, no seu bom trato. E é nessa hora que a gente agride. É nessa hora que a gente ofende. Quando a gente relaxa a nossa boa educação. Então, olha que reflexão interessante. Quando eu estava preparando esse estudo, eu falei, nossa, que reflexão fantástica do Sobral. Se as pessoas com quem eu convivo, às vezes eu vou conviver com a pessoa por décadas, um casamento, um filho, pai, mãe, irmãos, você vai conviver por muito tempo, não vai? Muito tempo. Se cada vez que eu encontro com essa pessoa eu tiver uma boa educação, um bom trato, uma cordialidade, uma cortesia, eu me mantenho alerta, eu me mantenho vigilante. Lembra do vigiar e orai? Então, o que eu faço para me manter cordial? Me mantenho vigilante no campo da boa educação. Então, se eu estiver compenetrado, cada vez que eu convivo com a pessoa durante 30 anos, eu imaginar, é a primeira vez que eu estou vendo essa pessoa, então eu vou tratá-la como se eu estivesse conhecendo agora. Minha senhora, meu senhor, por gentileza, por favor. Às vezes você abre mão da minha senhora, do meu senhor. Às vezes você abre mão de um ou outro pronome de tratamento, mas você mantém a educação, mantém a cortesia, mantém o bom trato. Se a gente se mantiver vigilante com isso, a gente não entra na irreverência, a gente não entra na piada de mau gosto, a gente não entra na agressão, a gente não entra
no relaxamento daquele trato. Com isso, você não ofende. Reduz muito a chance de uma ofensa. Percebe? Então essa dica, e ela tem relação com 70 vezes 7 vezes. Por quê? Porque é uma repetição. O 70 vezes 7 vezes sugere repetição, não sugere? Então eu vou repetir o meu primeiro contato com aquela pessoa. Lembra a primeira vez que a gente se conheceu? A gente apertou a mão, muito prazer, medimos as palavras, fomos educados. Causou uma boa impressão, não causou? Hoje a gente não consegue mais conversar porque só falta se bater. Mas o primeiro dia foi maravilhoso, não foi? O primeiro contato não foi agradável, educado? Então vamos resgatar aquela educação do primeiro contato e vamos restabelecer entre nós a educação, o respeito do primeiro contato. Olha que dica interessante. E tem a ver com 70 vezes 7 vezes. Repetição. Então, ao adotar essa postura, eu fico isento de agredir. Você fala assim, mas Marcelo, e se o outro me agredir? O outro não está assistindo essa aula. O outro não está preocupado com isso. O outro não sofre, o outro não está sofrendo das emoções, da saúde emocional, da saúde mental por causa disso. Ele vai continuar agredindo. Ele é um narcisista, ele é um indiferente, ele é um frio. Sim. Quantas pessoas dessa existem na nossa relação? E elas vão mudar? Elas estão preocupadas em mudar? Provavelmente não. Então a gente se prepara para lidar com essas pessoas. E aí então vamos treinar o perdão, treinar a boa educação, treinar o conhecimento da criação. Deus se ofende conosco? Não. Por quê? Porque Ele tem domínio da criação. Deus não criou tudo em 6 dias e no 7 Ele descansou? Ele não tem domínio da criação? Ele se ofende com o que a gente faz? Não. Então nós temos que ter o domínio da criação, nós temos que conhecer as pessoas, saber por que elas nos agridem, saber o que é um processo obsessivo, saber o que é uma perseguição espiritual, saber o que é um karma, o que é um reencontro de espíritos que estão em faixa de reajuste, e como que essa relação vai ser complicada. A gente tem que estudar tudo isso, entender. E aí, você tendo domínio, compreensão da criação, você não se ofende. Porque aquele que agride, ele está se ofendendo a si próprio. Tá? Lembra que nós vimos isso aqui? O agressor, ele está se matriculando, ele se coloca, tá vendo? Ele se coloca debaixo da lei de causa e efeito. Na realidade, ninguém nos ofende, mas ofende a si mesmo, pois se coloca debaixo da lei de causa e efeito. Então, a pessoa que agride muito, a pessoa que ofende muito, a pessoa que te trata mal, a pessoa que te desconsidera, ela está se ofendendo, porque ela está se matriculando na lei de causa e efeito. Olha que interessante isso. A lei manda que a gente faça ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Aí eu tomo a seguinte decisão: não, eu
Eu vou xingar, vou agredir, vou falar, vou espizinhar, vou perturbar o outro. Poxa, mas você não quer que faça isso com você. Não me interessa, eu vou fazer com o outro. Parabéns. E começa a fazer, achando que não tem consequência. A lei manda: faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. E antes a lei de justiça dizia o seguinte: não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Então essa relação com o outro, o que eu gosto, o que eu sinto, é o parâmetro para eu me relacionar com o outro. Está entendendo? Aí a pessoa decide que vai me agredir, que vai fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, como ela quer. Você pode mudar isso? Não pode. E às vezes não dá para tirar essa pessoa da sua vida, às vezes não é tão fácil assim. O que você tem que fazer? Estudar o perdão, se preparar para perdoar e entender que essa pessoa está mergulhando nos escaninhos da lei de causa e efeito. O que significa isso? O que está ruim vai ficar pior. Porque se ela já é desse jeito e ela continua desse jeito, ela vai piorar, não vai? Porque ela está entrando no abismo da lei de causa e efeito. Ela está alterando a vibração dela, ela está se tornando uma pessoa antipática. Ela está se tornando uma pessoa insuportável. Ela está se tornando uma pessoa isolada. Não há quem consiga conviver com ela a não ser você. E por que você consegue conviver com essa pessoa? Insuportável, antipática. Porque você desenvolveu o perdão. Às vezes não dá para tirar essa pessoa da sua vida. Às vezes não dá. Mas quando você olha em volta, cadê os amigos dessa pessoa? Não tem. Não consegue fazer amizade com ninguém. A pessoa é difícil, mas ela te agride e não vai parar de te agredir. Ela está mergulhada na matéria, ela se matriculou nas correções da lei de causa e efeito. Imagina a vibração de uma pessoa dessa. Então tem que ter caridade, benevolência, indulgência. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Como que Jesus enxergava a caridade? Perdão, benevolência e indulgência. Olha as habilidades que você vai precisar desenvolver para continuar convivendo com esse ser dificílimo. Vocês sabiam que muitos dos nossos mentores espirituais, muitos de nós temos mentores espirituais, temos guias espirituais, que foram muito humilhados por nós em vidas passadas, espizinhados por nós, maltratados, escravizados, e que com isso eles desenvolveram a paciência, a resignação, o perdão, cresceram, evoluíram, porque nós atravessamos os caminhos deles e impomos sofrimentos terríveis que eles, humildes, resignados, esforçados, se iluminaram. E por gratidão, estão nos ajudando hoje, como mentores espirituais, como benfeitores espirituais.
Exemplo, Paulo e Estevão. Vocês se lembram que Paulo comandou a morte de Estevão? Pedradas. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Jesus chama Estevão, está no livro Paulo e Estevão, e fala: agora você vai ser o mentor de Paulo. Estevão prontamente, cheio de gratidão, cheio de alegria, montou a dupla com Paulo, a parceria com Paulo, e amparou Paulo na caminhada de Paulo, por gratidão. Deu a chance de Estevão testemunhar a fé em Deus, a fé em Jesus. Olha o gabarito desse espírito, Estevão. Paulo não ajudou na formação desse patamar de luz? Entende? Então, as pessoas que estão à nossa volta, quando elas são difíceis, complicadas, nos agridem, elas estão cada vez mais afundando na lei de causa e efeito. Elas vão afundar em termos de saúde, vão afundar financeiramente, vão afundar emocionalmente, vão afundar em vários aspectos. Mas se você entende o perdão, compreende a ciência do perdão, você consegue conviver com essa pessoa. E talvez você vai ser a única que consiga conviver com essa pessoa. Tá claro isso, gente? Vocês estão entendendo o 7? O que é o descanso de Deus? O amplo domínio da criação? Você conhece os processos de agressão? Você conhece por que alguém fica irritado? Por que a pessoa é daquele jeito? Se você se dispõe a perdoar, chega até você os estudos que você precisa fazer para conviver com aquela pessoa. Chega a ajuda que você precisa para conviver com aquela pessoa. Vai chegar até você. Vai chegar. E talvez você seja a única pessoa com quem ela consiga conviver. Porque você já consegue perdoar. E você vai desfrutar das coisas boas, porque todo mundo tem seu lado bom também. Você vai ter também algumas coisas boas dessa relação, algumas recompensas afetivas, emocionais. E Deus está observando o seu progresso. E quando Jesus na cruz roga ao Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava vivendo o ciclo 7 da missão dele. O ciclo 1 começa em bodas de Caná. Lembra que no Evangelho de João fala que ali inicia, foi o primeiro milagre de Jesus, e encerra na ressurreição de Lázaro, ciclo 6. Há 6 dias da Páscoa, Jesus vai ao encontro de Lázaro. O Evangelho de João, ele é todo simbólico. Os outros 3 não, mas o de João, ele está todo interligado com a simbologia que é inerente às Escrituras. De bodas de Caná até a ressurreição de Lázaro, ou seja, do ciclo 1 ao ciclo 6, Jesus ensina aos outros, exemplifica,
ele é modelo e guia, ele é a referência, ele é o mestre. Quando ele entra no ciclo do martírio, porque o martírio, ele é também uma resposta a todos os questionamentos que fizeram a Jesus. De onde vem esse poder? O poder de curar os cegos? O poder de devolver o movimento aos aleijados? De limpar os leprosos? De andar sobre o mar? De onde vem esse poder? É o pacto com Beelzebu, como disseram que ele tinha, né? É o pacto com Satanás? De onde vem esse poder? E Jesus tinha declarado: todo o poder me foi dado sobre o céu e a terra. De onde vem esse poder? Que poder que é esse? Então, quando Jesus entra no martírio, ele dá as respostas. De onde vem o poder declarado por ele próprio? De onde vem esse poder de Jesus? Vem da sua capacidade de suportar. Vem da sua capacidade de compreender a criação. Deus se ofende conosco? Não. Jesus se ofende conosco? Não. Mas ele precisava demonstrar isso. Ele precisava demonstrar que ele e o Pai são um. Ele declara isso, não declara? Eu e o Pai somos um. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Deus descansa no ciclo 7. Ele tem domínio da criação. Deus não se ofende conosco, porque Ele nos conhece. E Jesus, que é o Espírito que revela a Deus, tinha que demonstrar isso. Faltava ele demonstrar isso, porque até então ele tinha demonstrado um grande poder para o outro, um grande poder de transformação do mundo e do outro. Mas de onde vinha esse poder? Vinha da sua capacidade de suportar, da sua capacidade de entender a criação, igual Deus. Vinha da sua capacidade de entender a traição de Judas, a negação de Pedro, a fuga dos apóstolos, de entender aquele julgamento, Pilatos lavando as mãos. Ele entendeu tudo isso. Ele sabia por que as pessoas eram assim e não se ofendeu. E no final desse ciclo 7, que isso foi o ciclo 7, foi quando Jesus se apresenta de uma forma que ele ainda não tinha se apresentado. Porque até então ele tinha demonstrado um grande poder. Mas agora ele demonstrou o poder pessoal dele. Uma dignidade humana, como Emmanuel fala, né? A maior demonstração de dignidade humana, de educação. É como se ele estivesse nos vendo pela primeira vez. Ele super educado, não levanta a voz, não levanta as mãos, não agride, não ofende. Uma demonstração de poder pessoal, de educação pessoal, de dignidade pessoal, de compreender a criação. Então, a maior expressão de poder de Jesus não foi de bodas de Caná a ressurreição de Lázaro.
A maior demonstração do poder pessoal de Jesus foi no martírio. Foi o que ele suportou. Ele sendo o que é. Ele sendo um espírito puro, governador espiritual desse planeta. Ele demonstra o que ele é capaz de suportar, o que ele é capaz de relevar, o que ele é capaz de compreender. Esse é o poder pessoal de Jesus, que faz com que ele tenha todos os poderes demonstrados entre bodas de Caná e a ressurreição de Lázaro. Está respondido agora? Que poder é esse? É o poder pessoal, as conquistas pessoais de Jesus, a capacidade de suportar, a capacidade de compreender a criação e manter-se tranquilo, sereno. E ele fecha o ciclo 7, rogando a Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E sabe o que Jesus propõe a Deus nessa hora? Alivia a lei de causa e efeito sobre eles, porque eu vim, eu ensinei, eu orientei, eu exemplifiquei, e agora eles têm uma referência. Pai, segura a lei de causa e efeito, me dá um tempo para eles despertarem, para eles acordarem. Deixa eu fazer tudo isso chegar ao conhecimento deles. Me dê aí alguns milênios pela frente, para eu trabalhar esses corações, essas mentes. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Bonito isso, né? Muito bonito. E com isso a gente vai encerrar a nossa live, a nossa aula de hoje, porque realmente a vibração subiu num tom muito, muito interessante. A gente precisa sair com essa vibração, né? E então nós vamos fazer 4 quartas-feiras, tá? Com esse ciclo de perdão, para a gente procurar entender bem, né? Essa coisa fantástica chamada perdão. Podemos encerrar, Luiz? Você vai encerrar? Não. Posso encerrar? Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração, que nos acolhe de braços abertos para os trabalhos da nossa redenção espiritual. Agradecemos o amparo, a proteção que foi oferecida a todos nós e rogamos agora que possamos retornar aos nossos lares em segurança e possamos desfrutar de uma noite de sono reparador das nossas energias. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, eu vou dar a volta aqui para desligar aqui o celular.